Ei. Meus irmãos, se for possível, meus irmãos, se vocês podem chegar mais à frente para preencher aqui, até para vocês não ficarem no frio, a gente vai deixar só aquele ar-condicionado ligado, porque está muito frio. Aí, se vocês puderem sentar, pode sentar aqui à frente, para poder melhorar lá a questão da... Mais uma edição da nossa escola bereana. Hoje teremos a presença ilustre, a presença, não é, do The Fly International. Mas antes aqui de apresentar a nossa palestrante de hoje, né, a professora que vai ministrar a lição para a gente no dia de hoje, falar sobre Débora, né, eu quero falar para vocês, já estamos aqui na contagem regressiva, ansiosíssimos para a nossa maratona EBD. Né? Amanhã, às 9 horas, nós começamos aqui, é a primeira vez que esse evento vai ter dimensões internacionais. Teremos ali as nossas filiais ali que estão na Europa, olha que coisa linda, em Portugal, Mafra, Montijo, Lisboa e Porto vão estar. Né? É verdade, eu acredito nisso. Né? Em breve estaremos em... Fernando está falando em vários países do mundo onde nós estaremos em breve. Né? Mas estaremos também na África, na Ásia, se Deus quiser. Em todos, ainda não conseguimos entrar em todas as regiões aqui do Brasil, ainda falta a região norte, não é? A região norte, mas eu creio que em breve estaremos também na região norte aqui do país. Mas tenho certeza que esse evento vai ser bênção, a julgar pelo próprio tema, né? O Espírito Santo. E os materiais que foram produzidos, né, tudo que foi produzido pelos palestrantes até agora, que a gente está tendo contato, assim, material
de excelente lavra, coisa assim de gente crente. E eu tenho certeza que teremos um mover de Deus amanhã aqui nesse evento. Quero contar com todos que estão aqui. Os nossos amigos internautas poderão participar conosco presencialmente, e aqueles que não estiverem próximos aqui, em outros estados, em outros lugares, podem também participar, indo aos polos que vão transmitir, e ainda os polos que simplesmente vão receber. Igrejas nossas filiais que estão se mobilizando para receber a transmissão, como é o caso de Macaé. As igrejas lá de Macaé vão estar juntas para poder participar desse momento. Vai ser bênção, gente, vai ser bênção. Então, aguardando com muita ansiedade. Antes de qualquer coisa, vamos orar ao Senhor, né, pedir para que Ele nos abençoe na noite desse dia. Teremos uma lição espetacular, tenho certeza, sobre Débora. E o Senhor vai falar aos nossos corações aqui. Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, nesta noite, por estarmos aqui na Tua casa. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua bênção sobre nossas vidas, por este dia maravilhoso que passamos na Tua presença, Senhor, por esta noite agradável, Senhor, que Tu nos proporciona, que Tu possas, ó Deus, nos abençoar, enquanto estamos aqui, Deus, na Tua casa, ouvindo a Tua palavra, aprendendo, Senhor, as Escrituras, entendendo um pouco mais, Senhor, sobre o perfil dessa mulher fantástica que é Débora. Que Tu possas, Deus, abençoar, Senhor, a nossa preletora, que ela possa trazer, ó Deus, essa lição com graça, com ousadia, com unção, que ela seja uma bênção, Senhor, para nós, Senhor, um canal de luz, Senhor, para transmitir as verdades, Senhor, do Teu Evangelho. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Muito obrigado, Deus, pela instrumentalidade da Ana Clara, que vai estar conosco. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes, aqueles que ainda estão vindo, e os nossos amigos internautas que estão agora, nesse momento aqui, ó Deus, ligados nesse canal do YouTube, Senhor, para participar dessa escola bereana. Muito obrigado, Deus, por tudo. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Deus abençoe. Gostaria, então, de convidar, já está aqui ao meu lado, não é? Essa pessoa maravilhosa, minha amiga, esposa do meu amigo Diego, que já é um fardo na vida da brincadeira. Diego é meu amigão, Diego é um amigo do coração, amigo do coração mesmo. Estou brincando com ele aqui. Né? Eu que sou. Clara, queria que você recebesse com muita alegria a irmã Clara. Professor Clara. Olá, paz do Senhor, boa noite. Tudo bem com você? Que bom. Para mim é sempre uma alegria, uma honra, um privilégio, e eu aprendi com a pastora Ivana na última segunda-feira. Um peso e uma responsabilidade também. Está aqui trazendo essa aula hoje. Eu gostaria, antes de começar, agradecer ao pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, ele é uma pessoa, assim, quem conhece ele pessoalmente, né, tem essa oportunidade, esse privilégio, descobre que o pastor Ronaldo é uma pessoa que abre portas. Ele tem prazer de conceder oportunidades. Então, quero deixar aqui meu agradecimento. Tá bom, pastor Ronaldo? Estou rasgando cedo aqui para o senhor, porque o senhor merece, viu? Meu marido é amigo e fã do pastor Ronaldo. Então, que o Senhor tenha hoje uma palavra rema para a sua vida, esse é o meu desejo, eu sempre falo isso, né? Seja nós sozinhos nós nada podemos fazer, mas se o Espírito Santo me usar como um canal e encontrar um solo fértil no seu coração, a palavra pode frutificar e transformar a sua história, que essa seja a situação de hoje, tá? Então, eu aprendi com o pastor Gilson no último domingo também, pode passar para mim, por favor, 2 slides, a me apresentar. Normalmente eu esqueço de me apresentar. Pastor Gilson fez isso no último domingo. É comigo, né? Já foi? Mas é o próximo. É para baixo? Pronto. Pastor Gilson se apresentou no último domingo, lá na EBD. Eu falei, aprendi, vou fazer. Então, antes de começar aqui a nossa conversa, né, nossa aula em forma de conversa, eu quero dizer quem eu sou. Então, eu me chamo Ana Clara Sterck. Sou cria da EBD aqui da igreja, pastor Fernando falou de me ver perambulando aqui, é porque eu sou nascida e criada aqui. Então, passei por todas as classes de EBD, sou a DEVEC raiz, desde quando a DEVEC não era DEVEC, era Assembleia de Deus na Penha, lá na Honório Bicalho, apresentada pelo pastor Santos, batizada aqui, nunca me desviei. Então, me casei aqui, tive os meus filhos aqui, crio meus filhos aqui. Então, estou aqui desde sempre, né? Sou cria realmente, cria da EBD. Quando eu vi
essa campanha, eu falei, esse cara eu não sou, né? Não sou esse cara, né? Essa pessoa sou eu, sou cria da EBD. Sou professora de EBD dos jovens há mais de 10 anos, sou psicóloga, mentora de mulheres cristãs com foco em família, mas os meus principais papéis são ser esposa do Diego, que já foi mencionado aqui nessa noite, e mãe da Isabela, do Tito e do Bento. Isabela de 10, o Tito de 5 e o Bento de 3. É que eles trocam toda hora de idade, aí sempre dá um apagão aqui. Mas é 10, 5 e 3, a minha escadinha. E orem por mim, porque o meu marido está empolgado, e ele quer mais filhos, e a terra está aí para ser povoada, se o Senhor enviar, vão ser mãe de multidões. Então, eu te convido a me seguir nas redes sociais, eu tenho um perfil, @discípula em mulher, está aqui embaixo, e principalmente as mulheres, se você é mulher, é casada, quer casar, ou não quer casar, você é meu perfil, não importa. É mulher, é meu perfil, né, meu público-alvo. Então, eu te convido a me seguir. Lá eu falo sobre feminilidade, eu falo de questões que envolvem feminilidade, principalmente, e família. Tá bom? Então, muito prazer. Pode... sou eu, né? Esqueci que sou eu. Vamos lá. Então, eu queria começar aqui dizendo quais são os objetivos da aula, né? O que a gente pretende com essa aula? A gente pretende que você saia daqui entendendo que, quando Deus quer levantar alguém para algo grandioso, Ele nos surpreende. Quando Deus quer dar livramento ao seu povo, Ele apresenta grandes estratégias. E, quando Ele dá estratégias para o seu povo, Ele poupa o seu povo de esforços desnecessários. Esses são os 3 grandes objetivos dessa aula, dados pela lição mesmo. Então, vamos lá. Volta. O assunto de hoje é Débora, uma líder estrategista. Nessa lição aqui, a gente está falando sobre fundamentos da liderança cristã, então, modelos bíblicos, e temos aqui hoje o privilégio de estarmos falando de uma liderança feminina. Afinal de contas, se para a sociedade mulher na liderança é uma novidade, a Bíblia apresenta essa realidade há mais de 2000 anos atrás. E Débora foi uma mulher que ocupou uma posição de destaque e da máxima liderança ali naquele contexto onde ela viveu. E quem foi Débora? Débora foi uma juíza. Aqui nós estamos no contexto de Bereana, mas sempre pode ser que alguém esteja chegando, alguém novo. Então, eu sempre gosto de fazer essa divisão, até porque essa observação. Porque eu dou aula para jovens. Então, sempre que chega alguém novo, eu sempre gosto de falar o básico. Então, o que era um juiz? O juiz não era uma pessoa como o juiz nosso, da nossa época. Não era como um juiz Sérgio Moro. Não era alguém ligado estritamente ao universo legal. Mas era um líder. Era um líder. Era como se fosse um líder das tribos. Nesse período aqui, Israel, ele conquistou a Terra Prometida e ainda não havia um rei que liderasse o povo. Então, nesse inteirinho aí, Deus levantou os juízes, que eram líderes civis e eram também libertadores. Israel vivia como se fosse num ciclo. Qual era o ciclo? O ciclo era assim: Israel pecava, daí se estabelecia uma opressão de um povo estrangeiro, daí Israel sofria e se arrependia. Arrependia e clamava a Deus, e Deus enviava um libertador, que era um juiz, que, em geral, era um líder militar também. E Débora era uma juíza, a única juíza dentre os juízes, né, dentre os líderes que foram estabelecidos nesse período, ela foi a única mulher. Além dessa liderança civil, dessa liderança social, ela tinha também uma função religiosa. Ela também tinha um destaque, um exercício de um papel de cunho religioso, que era ser profetisa. Ela era uma mulher, então, líder, profetisa, mas não apenas isso. Ela era esposa e mãe também. A Bíblia destaca que ela era esposa de Lapidote. E aí eu quis fazer aqui também uma certa provocação, porque a nossa cultura, ela é encharcada de pensamento feminista. Quem me conhece sabe que eu gosto de estudar esse trem, né? Então, eu queria muito fazer essa observação, assim, esse corte.
diferenciar o perfil de uma liderança bíblica feminina do perfil de uma liderança secular feminista. Então, a Bíblia dá destaque ao fato de que Débora, ela era esposa de Lapidote. Não era Lapidote que era marido de Débora. Era Débora que era esposa de Lapidote. Isso, para mim, remete à ideia de que, na sociedade, ela era uma líder, uma juíza. Dentro de casa, ela era a esposa de Lapidote. E a Bíblia traz muito pouca informação sobre Lapidote, o nome dele, então eu quis pesquisar. O que será que significa Lapidote? Olha que interessante, Lapidote significa chama, tocha. Ou seja, Lapidote era um homem de brilho próprio. O destaque de Débora não ameaçava o brilho de Lapidote, porque, secularmente, o que acaba acontecendo muitas vezes? Uma mulher que ocupa uma posição de destaque, acaba acontecendo assim, o homem ele fica meio apagado. Você já ouviu alguma coisa desse tipo, assim, nesse sentido? Um homem meio apagado, talvez? Esse não é o perfil da liderança bíblica, da liderança feminina bíblica. Ao lado de Débora havia um homem com luz própria, Lapidote. E aí, vale a pena destacar que um homem que tem luz própria, ele não se sente intimidado pelo brilho da sua mulher, pelo destaque social que a sua mulher tiver. O padrão bíblico é esse. O que nós vemos diferente disso é porque existe um estilo de vida secularizado, não inspirado nas Escrituras. Nas Escrituras nós encontramos orientação para tudo, não é mesmo? Então, além de esposa, a Bíblia não menciona exatamente que ela foi mãe ou que ela teve filhos, mas quando ela vai celebrar a vitória, que tem o cântico de Débora, ela menciona que ela se posiciona na guerra ao lado de Baraque como mãe. Então, quando Débora exerce a sua função ali de liderança, no meio da guerra, inclusive, que é um ambiente absolutamente masculino, ela não se levanta como um homem, ela se levanta como uma mulher. Ela não abre mão de ser uma mulher, ainda que esteja desempenhando uma função que, em geral, mulheres não ocupam, até porque mulheres, em geral, são protegidas. O nome do que a gente tem é privilégio e proteção. O feminismo, ele distorce e começa a colocar uma lente de opressão, mas, de fato, a maneira como a sociedade se organiza, em muitas questões, visa a proteção da mulher, porque a mulher gera vida. A mulher cuida das crianças, e crianças fala de futuro. Não existe futuro de uma nação, não existe futuro de um povo sem criança. Então, a mulher ela precisa ser protegida. E quem vai para a guerra arriscar a sua vida pela proteção da nação são os homens. Então, em geral, essa mulher que é protegida ali foi exposta a uma situação por uma intimidação, um homem que estava intimidado, e ainda assim ela não usa a sua posição de destaque para acabar de intimidar aquele homem. Ela usa aquela posição de destaque para se levantar no modelo de mulher naquele lugar. Então, Débora foi mãe também. Ela se colocou como mãe de uma nação. Ela se levanta na força de uma mãe. Como uma mãe ama, como uma mãe defende, como uma mãe se posiciona, ela se coloca ali naquele contexto em que ela está vivendo. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão muito quietinhos, me olhando assim. Está tudo bem? Vocês estão aí? Eu com baixo para cima, vamos lá, para baixo, né? Gente, eu vou me entender com isso aqui, em nome de Jesus. Vamos lá. E qual era o contexto que Débora estava vivendo, né? Débora, ela tem uma liderança sensível à voz de Deus, estrategista e feminina. O contexto em que Débora precisa se colocar como líder, qual é? Existia uma opressão cananeia, que não tinha só 1 ano, 2 anos, já tinha 20 anos dessa opressão cananeia, provocada pelo rei Jabim, cujo comandante do exército era Sísera. Esse exército, comandado por Sísera, ele representava um forte poderio militar, ele tinha 900 carros de guerra. Carros de ferro, carros de guerra. Então, era um exército muito poderoso. E essa opressão já durava 20 anos, ou seja, provavelmente, a maior parte da vida de Débora foi vivida sob a opressão daquele povo estrangeiro. No entanto, nós não encontramos uma Débora
impaciente, desesperada, ansiosa, confrontadora quando ela vai falar com Baraque. Nós encontramos uma líder sensível à voz de Deus, porque parte de Deus, parte de uma ordem de Deus, dizer para Débora, comunique uma ordem a Baraque. Ela não está agindo com base na impaciência, ou no confronto, ou na exigência de que um homem tome uma atitude. Ela está posicionada como uma líder sensível à voz de Deus, uma profetisa. E é muito engraçado, porque quando eu fui procurar uma imagem que refletisse Débora, em todas elas, Débora está assim. Todas elas, a Débora está apavorada, do tipo, pelo amor de Deus, tome uma atitude. Eu não duvido que a Débora, de repente, né, por uma questão de emoção, ela possa ter se colocado dessa maneira, mas a atitude dela, biblicamente, não é gerada por uma impaciência e por um confronto. E por que é importante nós destacarmos isso aqui? Porque nós, mulheres, temos sido discipuladas a nos posicionarmos em relação à falta de atitude masculina com confronto. Com confronto. Mas esse não é o padrão bíblico. E nós vamos ver que por que Baraque. Então, continuando. Baraque, então, recebe uma instrução de Débora. Débora fala para ele, Baraque, ouça a ordem do Senhor. A ordem não é minha, a ordem é do Senhor. Chegou a hora de reagir. Junte 10.000 homens e suba até o Monte Tabor. Dessa maneira, você vai gerar um conflito. Você vai obrigar Sísera a tomar uma atitude. Eu vou atrair Sísera com seus carros de guerra e eu vou te dar a vitória ali no rio Quizon. Deus comunica isso para Baraque por meio de Débora. E qual é a resposta de Baraque? Baraque fala, Deus me livre. Só vou se você for comigo. Eu vou, mas eu só vou se você for comigo. E aí Débora vai devolver para ele na mesma hora. Ela não titubeia. Ela diz, eu vou. Porém, a honra da vitória de derrotar Sísera, de matar Sísera, você acabou de perder, porque quem vai matar Sísera, quem vai ter essa honra vai ser uma mulher. E aí, mais uma observação. Nós não vemos aqui uma mulher que está agindo com base na rixa entre sexos, que é para onde o feminismo nos joga. Qual é a pressuposição do feminismo? O homem é o inimigo da mulher, a mulher está numa situação de opressão só de existir, tá, irmã? Só de respirar. É mulher? É mãe? É esposa? Tem lar? Está numa família? É oprimida. É essa a condição, pelo ponto de vista feminista. Então, o homem é o inimigo. Mas nós não vemos em Débora essa atitude de rixa entre sexos. O que nós vemos em Débora? Baraque recebe uma ordem da parte de Deus. E a ordem da parte de Deus é insuficiente para Baraque tomar uma atitude. E daí, então, Baraque, porque não houve a instrução de Deus e depende que Débora esteja com ele, daí, então, ele vai perder a honra da batalha. Não se trata de uma guerra entre sexos. Se trata de um povo em opressão contra um inimigo e um homem que fica intimidado pelo exército inimigo e depende de uma mulher para tomar coragem e ir. Por causa disso, ele vai perder a honra da batalha. Isso também nos ensina mais uma lição, que é da gente não cair, né? Não confundir, não perder de vista quem é o inimigo. Porque se eu começo a olhar os homens com quem eu me relaciono, o meu marido, o meu pai, como inimigo, eu perco de vista quem é o real inimigo da mulher. Quem é o real inimigo da mulher? Quem é, gente? Satanás. Satanás é o que a Bíblia diz. Que Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente. Ele é o inimigo. Mas se eu perco de vista o meu inimigo, eu posso confundir o meu inimigo com o meu marido, né? Com os homens com quem eu me relaciono. A queixa feminista, ela não se resume só ao ambiente familiar. No ambiente de trabalho também, nós somos muito incentivadas a sermos muito críticas na forma como nós somos tratadas, né, no trabalho. Tem uma série de
de termos feministas para isso, como mansplaining. Existe uma série de termos que criticam, que enxergam pelo viés da disputa, né, esqueci a palavra agora, mas dessa rixa de sexos, que enxerga por esse viés a dinâmica do trabalho e nos incentiva a termos uma atitude confrontadora. Mas não é isso que nós vemos nesta mulher. Se nós estamos nos comportando assim, não é com base no que a Bíblia nos ensina, porque aqui nós estamos vendo uma mulher lidando com um homem que está errado, porque ele está intimidado. Sim? Professora, o feminismo faz exatamente isso. Ele maqueia o real inimigo. E aí cria a rixa. E é exatamente isso que ele quer, para dissolver as famílias e dissolver a maturidade entre os dois. Desde o início. Desde o início do feminismo. Isso não é, porque o feminismo foi distorcido. Desde lá, escritos de 1800, a Declaração de Sentimentos Feministas, assinada lá em Seneca Falls, o primeiro documento que se tem notícia de uma organização feminista pela luta dos direitos da mulher. Lutar pelos direitos da mulher, pelo voto, é errado? Não, é legítimo. A sociedade ela estava florescendo na democracia. Então, é natural que os setores sociais começassem a requerer direitos. Não se trata disso. A questão é a motivação. Se você pega a Declaração de Sentimentos, você vai ler assim, porque o homem oprime a mulher, porque o homem nos subordina, porque o homem. Desde o princípio, o posicionamento é vendo o homem como inimigo. Por quê? Porque o feminismo enxerga o mundo pelo viés da luta de classes. E na luta de classes sempre existe um oprimido e um opressor. O opressor é o homem e o oprimido é a mulher. Logo, o feminismo vai nos ensinar a enxergar o mundo como o homem, como inimigo. Só que a Bíblia nos apresenta o homem como... Nos apresenta mulheres como auxiliadoras do homem. Uma conversa. Olha a divisão totalmente incompatível. Só que, de muitas maneiras, nós compramos uma cosmovisão cultural sem entender que ela é feminista, porque acreditamos na publicidade, nos argumentos que são muito bonitos, que pressupõem a defesa da mulher, porque, obviamente, desde quando Satanás fala a verdade, gente, para a mulher, desde quando que Satanás fala a verdade? Desde quando? Né? Então, nós ficamos iludidas pelo discurso da serpente, nossa, empoderamento, ou seja, só precisa de poder quem é fraca. Sabe qual é a sua posição de fraqueza, segundo o feminismo? Ser esposa, ser mãe, ter um lar para cuidar. O feminismo ele é tão deturpado na forma de enxergar o mundo, que ele acredita, né, se você pegar as escritoras, você vai entender isso, que a família foi feita para aprisionar a capacidade reprodutiva da mulher. É para isso que existe a família, para aprisionar. Então, a libertação máxima da mulher, inclusive, né, inclui a questão da homossexualidade. Né? Porque aí é a libertação da mulher dessa relação homem-mulher, que é por si só machista, opressora, vai colocar a mulher num lugar de opressão. A libertação final da mulher é isso que a gente agora está vendo, que é a libertação da binaridade homem-mulher. A mulher é livre quando ela decide o que ela pode, o que ela quer ser. Eu tenho certeza que os irmãos, eu espero, né, que vocês estejam ambientados do que está acontecendo, né, de gente andando no shopping de coleirinha, como se fosse um gato, cachorro, gente que é elfo, gente que é estrela, que é, enfim. São as coisas mais bizarras, porque isso é o quê? Isso é o homem sem pai, sem autoridade, buscando, né, na orfandade se autorrealizar. E aí é daí para pior, porque Satanás é o pai da mentira. É a palavra que dá ordem ao caos, desde sempre. Disse Deus, haja luz. A palavra ela vai dando ordem ao caos. Quanto menos palavra de Deus, mais caos a gente vai ver na sociedade. Né? Mas, para isso, nós estamos aqui para sermos o quê? Igreja, baluarte da verdade, não é mesmo? Então, para sermos sal e luz. Então, sim.
Doutora Ana Clara, a senhora fez aí senhora mesmo, ela é uma senhora. Senhora, doutora, Então, a gente, quando a senhora citou aí a história do movimento feminista, 1800 e pouco, com o florescimento da democracia, ainda que os Estados Unidos já se considerasse, que ela mais ou menos é o berço, né, desse movimento feminista, mas eles começaram incutindo na população feminina, em toda a sociedade, que esse viés também, né, não somente na luta por direitos civis, mas também, por outro lado, uma luta contra uma opressão masculina, vamos dizer assim, né? A senhora até citou aqui alguns pontos aí dessa declaração. Historicamente, esse movimento teve algum contramovimento para que isso fosse corrigido? Há alguma menção sobre isso? Se não, eu acredito que já esteja na hora de se levantar no Brasil um contramovimento a esse tipo de viés. E eu não vejo isso, né? Eu vejo manifestações isoladas. Eu acho que quando se quer alguma mudança a nível macro, tem que haver um tipo de organização. Esses movimentos, eles sabem que o sucesso deles está na organização, entendeu? Como não se tem do outro lado algo para se contrapor isso, eles avançam e aquilo que é biblicamente, vamos dizer assim, correto, vai ficando para trás. Né? Politicamente, existem as mulheres que atuam de maneira conservadora, né? São as mulheres conservadoras, como... Sim. Acho que a única que me veio aqui à mente é a Ana Carolina Campanholo, principalmente, né? Que tem esse posicionamento direto de confronto, né? A ideologia, que traz toda a base teórica, acadêmica, Ana Carolina Campanholo, mas pouco divulgado, muito pouco. Não há uma organização para se contrapor Muito a esse tipo de movimento, né? Que o outro tem realmente um apelo do mundo, né? Hoje eu vejo apenas a igreja mesmo como a resistência, apenas a igreja. Continua. Obrigado. Cristina Grêmio eu não conheço. Não conheço. Também? Que bom, vou pesquisar. Ela eu ainda não conheço. Entendi. Então, vou me informar, não conheço. Então, continuando. Então, Baraque diz, só vou para a guerra se você for comigo. E, de fato, Débora vai para a guerra junto com Baraque. E Baraque reúne 10.000 homens, sobe ao Monte Tabor, e adivinha o que acontece? Císera fica sabendo, junta o exército dele, cata os 900 carros de guerra e segue na direção para começar o conflito ali, a batalha. E Débora, mais uma vez, ela vai agir como uma como uma mulher. O que Débora faz? Débora libera a palavra do Senhor, encorajando, incentivando Baraque, mas ela não toma o lugar de Baraque na guerra. Quem vai guerrear é Baraque, com o apoio e o auxílio de guerra. Essa imagem mítica aí de Débora, né, empurrando Baraque com a espada na mão, não duvido que ela tivesse. Então, possivelmente ela precisava de uma espada para... uma Joana d'Arc moderna, assim. Né? Biblicamente, o que a gente vê é uma mulher incentivando, encorajando e falando, vai lá, Baraque, resolver com Císera, que agora está na hora de você tomar a frente disso aqui. Então, nós vemos Débora agindo como uma mulher feminina, né, que ela era. E aí, o que é interessante? Volta aqui, meu querido. O que é interessante? Em geral, feminilidade é vinculada a conceitos pura e simplesmente de doçura, delicadeza, gentileza. O que é uma mentira? Não, uma verdade. Só que nós vemos muitas características que, a princípio, são associadas à polaridade masculina, né? Que é foco, coragem, posicionamento, liderança, ousadia, que é a capacidade de correr riscos, que, teoricamente, são características masculinas.
E aí, o que isso nos chama a atenção? Que existe um padrão de feminilidade secular, que por si só não é ruim, que a gente pode, eventualmente, lançar mão, mas que a gente não pode acreditar que é toda a verdade, porque toda a verdade quem dá é a palavra. Então, daquela princesinha encantada da Disney, na torre, aguardando o príncipe encantado, protegê-la, né, que é indefesa, bela adormecida. Esse perfil de feminilidade de uma mulher, muitas vezes passiva, dependente, não é o que a gente encontra na Bíblia com as mulheres. Aqui nós vemos uma Débora capaz de correr riscos. Uma mulher capaz de enfrentar uma batalha sangrenta, porque naquela época não era com bomba, não, era com espada, entendeu? Então, era uma coisa extremamente violenta. Corpo a corpo. E Débora estava lá. E aí, a comparação que o Senhor me deu, que talvez ajude você a... Porque, às vezes, eu preciso que Deus desenhe para eu entender, né? Então, eu compartilho aqui a forma que o Senhor me fez entender. Eu trouxe aqui, por exemplo, a imagem de uma flor de lavanda. A flor de lavanda, ela é ornamental. Ela é ornamental, ela é linda. Quando eu fui a Gramado, eu não lembro mais o nome do lugar, um jardim de lavanda incrível, lindíssimo, uma cena assim, parece de filme, lindíssimo. No entanto, a infusão das flores da lavanda tem propriedades antibacterianas, antifúngicas, antissépticas, anti-inflamatórias, cicatrizantes. Ela não é pura e simplesmente ornamental. Ela não perde a forma dela de flor, mas ela tem uma funcionalidade que vai além daquela aparência doce, bonitinha. Bota ela lá para ferver, toma um chazinho, até antidepressiva. A flor de lavanda tem ações antidepressivas. Então, limitar a mulher somente a esse aspecto dócil, gentil, que nós precisamos manter, porque já a gente vai ver que essa é a nossa força, queridas irmãs. Não podemos nos colocar num lugar de incapacidade, de falta de habilidade, que a Bíblia não nos dá. Débora estava sendo feminina e estava sendo corajosa, ousada, agindo com foco, com determinação, temente a Deus, tudo isso de uma forma o quê? Sensível à voz de Deus. Ela não estava na força da impaciência, do desespero, da ansiedade, do confronto. Não estava. Ela estava cheia do Espírito Santo, numa guerra promovida pelo Senhor, porém, de uma maneira que, em geral, nós não vemos mulheres se posicionando muitas vezes. Ou melhor, vemos sim, porque as mulheres são fortes, mulheres são corajosas, impetuosas, ousadas. O único problema é quando a gente pega isso e transforma numa arma de guerra para prejudicar, né? Ao invés de construir o reino, a gente acaba destruindo aquilo que nós fomos convocadas por Deus a edificarmos. Nossa, ficou um silêncio agora, sem ar-condicionado, meu Deus. Ana Clara, professora. Sim. Então, o instinto, né, protetivo dela era muito maior do que da disputa, né, da questão de entrar em embates. Sim. E aí eu estava vendo aquele dicionário bíblico, né, que é Carvalho do Choro, né? Aonde ela profetizava. Ela profetizava. Sim. E ela era movida, o objetivo dela, ela tinha um inimigo. Ali não existia uma guerra de sexos. Existia uma cooperação de sexos em prol da vitória sobre um inimigo em comum. Desculpa, Sim. só para fazer uma correção aqui, Vera. Isso é a Carvalho. Débora aí é outra. Ela está falando aí, essa Carvalho. Débora é de Gênesis. Ok? Ela está falando de Alambacute, Carvalho de Pranto. Ok? É outra coisa. Não, essa Débora aí é outra personagem. Não é essa Débora juíza, não. Não é uma outra tradução, não? Não. Essa Débora que ela está falando de Carvalho de Pranto é de Gênesis. É a mesma coisa. Carvalho de Pranto, Carvalho de Chuva. É porque, na verdade, a gente fez uma peça há muito tempo, você lembra? Lembra, do Alambacute. O tema Como era, esquecer do Alambacute? Por isso que eu sei da história. Aí. Era debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, né? Que eu pensei que fosse uma outra tradução que ela tivesse em mãos. Ana Clara, Sim. Com relação a esse posicionamento feminino, né, depois das duas grandes guerras mundiais, né, você tinha, por
imposição da guerra, que os homens saíssem, como você falou, para lutar pelos ideais políticos do mundo e tal, dos seus países, e trazia isso, fazia com que as mulheres tomassem a gerência da casa, a administração, o cuidado dos filhos. Muitas delas depois ficavam viúvas e tinham mesmo que partir, né, para cuidar da sua família, estruturar, olhar por bens, e isso fez com que ela se destacasse em alguns momentos. Mas você tem também, não sei se você vai concordar comigo, que, de maneira tradicional, na verdade, essa opressão que se fazia à mulher, ou na condição de viúva, de solteira, era muito mais pelas próprias mulheres da época, né, tradicionais, do que dos próprios homens. Você lembra, não sei se você conhece, que a mulher, há pouco tempo no Brasil, uma mulher divorciada, solteira, era algo que a sociedade não permitia. Ela não conseguia entrar numa festa, né? Ela não podia estar em grandes salões, ela não podia vestir-se de uma forma inadequada. Então, assim, isso não por conta de conceitos de homem, mas das próprias mulheres que se julgavam senhoras e protetoras das tradições familiares, né? Sim, assim, sempre existiu disfunções sociais e sempre existirá. Sempre existirá. Existiam desequilíbrios na sociedade conservadora, sempre vai existir. Por quê? Porque sociedade é sobre humanidade. Humanidade é marcada pela natureza caída, pelo pecado, ponto. Só que o feminismo coloca uma lente que enxerga todo e qualquer problema, por exemplo, a opressão que as mulheres divorciadas sofriam na sociedade, pelo viés da disputa de classes. De alguma maneira, tudo que vai ser analisado, visto, vai ser sobre esse viés. Porque o objetivo é revolucionário. O feminismo ele é um movimento político revolucionário, que tem por objetivo destruir as instituições, né, acreditando numa utopia, que isso vai gerar uma outra forma social, e, enfim. Então, por causa desse caráter revolucionário, eles não têm zelo pelas instituições, eles não estão preocupados em aproveitar aquilo que é bom, identificar aquilo que é errado, aperfeiçoar, não, eles querem destruir, né, destruir. Então, sempre existiu disfunções. Era uma disfunção, por exemplo, da sociedade conservadora, que a mulher, quando ela trabalhava fora, ela ficava masculinizada. A mulher era mal vista se ela trabalhasse fora. Só que aí o que acontece? Se você tem uma Bíblia como paradigma para avaliar a sociedade, você vai entender que é um equívoco, porque a mulher de Provérbios 31 é uma máquina. Nós estamos falando de Débora, que era uma líder, profetisa. Então, isso não é isso que masculiniza, isso era um preconceito social, porque a sociedade ela era conservadora, ela não era uma igreja. Ela não tinha a revelação da verdade, ela se inspirava nos princípios cristãos para se organizar. Inclusive, o feminismo ele vem como uma contra-reforma, uma contrapartida a esse movimento social. Acabou a guerra, a sociedade ela precisava se organizar, ela precisava produzir, ela precisava crescer, e aí ela vai se organizar em torno de quê? Promover a família. E aí vai falar para essas mulheres que saíram de casa por causa da guerra, que foram para a fábrica, que seus maridos foram para a guerra. Então, elas tiveram que se empoderar ali. Isso. E aí a sociedade vai falar para essa mulher, volte para casa, seja esposa, seja mãe. E aí isso gera um boom social, uma super prosperidade naquela sociedade, e daí se levanta a segunda onda do movimento feminista, que vai enxergar pelo viés da luta de classes, os problemas que existiam problemas. Só não vai existir problema quando a gente for para o céu. Para o céu social. Sim. Isabela Venâncio é minha filha. Só para exemplificar, a mãe da minha avó nasceu em 1800 e alguma coisa, porque a minha avó nasceu em 1915. Não tem o nome, a minha avó não tem o nome da mãe na certidão, porque a minha bisavó foi trabalhar. E aí o marido dela não deixou ela ficar com o nome na certidão, porque ia denegrir a imagem da filha, né, que nasceu. Então, a gente não pode negar que existiam disfunções,
desequilíbrios. A questão é que o feminismo pegou essas disfunções e desequilíbrios e usou para desconstruir o modelo de família. Sempre posiciona a mulher contra o homem. O problema é que o homem é o opressor. Inclusive, na revista, eu não vou fazer crítica a nenhuma revista. Mas tem um momento aqui que ele vincula sociedade patriarcal à sociedade primitiva. E primitiva fala de alguma coisa retrógrada, de alguma coisa que não evoluiu o suficiente, certo? Patriarcal, o sistema social patriarcal, gente, o céu é um patriarcado. A autoridade está na mão do pai. Nós temos uma missão patriarcal, que é restabelecer a autoridade do pai sobre a sua criação. Então, é uma crítica, quando a gente compra esse pacote de crítica ao patriarcado, automaticamente nós estamos comprando uma crítica à lei que colocou o homem como autoridade na família, porque a autoridade do pai se exerce aonde? Na família. Na família. Você entende como é que o feminismo, ele vincula, né? Ele coloca essa lente que deturpa, que distorce, que nos faz lutar contra, sem a gente se dar conta, porque está na revista aqui, vinculando o patriarcal ao primitivo. Quer dizer que tudo do sistema patriarcal ele é puro e santo? Não. É só a gente ver as sociedades orientais, o quanto de violência contra a mulher, o quanto a mulher é oprimida, né, em regiões orientais. Então, não se trata disso. A questão é a gente não cair na isca feminista. E a nossa única chance, minha opinião, a única chance de não cair na análise feminista de mundo, porque a Karen, esposa do pastor Gabriel, ela deu uma palavra para as esposas de obreiro, onde ela deu um alerta. Ela falou, a guerra mudou. E a guerra mudou. A guerra mudou. Então, de fato, a única coisa que tem o poder de nos proteger dessa mentira muito bem articulada por Satanás é a palavra. É a palavra. Se a palavra apresenta um modelo patriarcal perfeito, então o erro não tá no sistema, não está na lógica. O erro está o quê? No homem caído, e a única coisa capaz de lidar com o coração humano é Jesus Cristo. A única verdade que tem o poder de salvar as relações humanas de situações de justiça como essa é a gente refletir sobre as realidades à luz da palavra e à luz de Cristo. É a única coisa que é capaz de trazer uma saúde para a sociedade. Né? É o meu posicionamento. Não sei se respondi. Respondi, Sepúlveda? Respondi? E não respondeu, vai ficar sem resposta. Caroça a vida, não. E aí eu quero falar sobre o outro lado a protagonista, a próxima protagonista que até agora não tinha aparecido na história, que é Jael. Jael. Quem é Jael? Jael é uma mulher que era uma... Jael o quê? Macabra. Gente, Jael é maravilhosa. Jael é incrível. Jael, ela era esposa de Éber, o queneu. E Éber, ele era um estrangeiro, né? E o Éber, o queneu, ele tinha paz com o rei Jabim. Então, o marido de Jael, ele era afinado, né, com o rei que estava oprimindo Israel. Ela era casada com alguém que tinha uma aliança com o inimigo de Israel. Jael era uma mulher que vivia em tendas. Débora vai falar isso. Bendita seja Jael entre as mulheres que vivem em tendas. Ela era uma mulher, a gente poderia dizer hoje em dia, que ela era uma mulher do lar. Porque ela não tinha uma posição de liderança como Débora, ela vivia em tendas. Jael era uma mulher estrategista. Não é só Débora que era estrategista, não. Já era uma mulher estrategista. E nós vamos ver por que ela era estrategista. Gente, eu amo Jael. Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? Eu só apertei, eu juro que eu só apertei para baixo. Enfim, vamos seguir então Jael.
apesar de Jael estar no lar, Jael não é alienada. Jael sabe quem é o inimigo, ela sabe que tem uma guerra. O marido dela tinha aliança com o inimigo, mas ela não. Isso já me ensina que submissão não é eu ser omissa. Porque inimigo continua sendo omisso, continua sendo inimigo, ainda que meu marido não enxergue como inimigo. É porque a submissão secular diz que a mulher submissa, ela é capacho, que ela é omissa, que ela é negligente, que ela é passiva. A submissão bíblica, não. A submissão bíblica serve aos interesses do Senhor. Então, ela não era uma mulher alienada, ela conhecia o inimigo, e ela está ligada no conflito que está existindo, que está acontecendo em Israel. E Císera, sendo comandante, o que acontece? Acontece o conflito, se, de fato, o exército de Israel tem uma vitória estrondosa sobre o exército de Císera, do rei Jabim, e só sobra Císera correndo, sozinho, desesperado, procurando um abrigo. E aonde ele vai bater? Ele vai bater na casa de Jael. E Jael poderia estar, nesse momento, brava com o Éber, o queneu, falando, para que esse homem tem aliança com o rei Jabim? Eu já falei que esse homem não presta, que é o inimigo. Olha só o que acontece. Agora está a Císera batendo na minha porta da minha casa, pedindo abrigo. Jael poderia estar estressada, nervosa, porque por causa do seu marido, agora o inimigo está batendo na porta da casa dela, mas Jael não. Jael viu nisso uma oportunidade. Já é. Jael falou, já é. Já era para Císera. Jael se antecipa. E Jael vai ao encontro de Císera e fala, vem aqui, vem para minha casa, pode entrar, pode entrar. Olha as armas de guerra de Jael. A Bíblia diz que Jael cobriu Císera. Quando ele chegou, cobriu Císera. Então, ela usou cuidado. Botei aqui o conforto de um cobertor quentinho. Dorme cá, olha só. Acolhimento, as armas femininas, acolhimento. Císera pede água, porque ele está com sede, e ela vai lá e traz leitinho para ele. Quando você quer deixar seus filhos com sono, o que você oferece? Um leite morninho, não é mesmo? Então, foi isso que ela ofereceu para Císera. E aí, Débora, no seu cântico, vai dizer que ela serviu coalhada em taças de rei, em vasilhas de rei. Então, ela usou beleza. Ela usou nutrição como arma de guerra. E aí, o que é interessante? Se Jael confronta Císera como homem, se ela parte para o confronto, peraí que é o inimigo, eu vou confrontar. Jael, coitada, não tinha chance nenhuma. Porque Císera, ele era um guerreiro altamente, ele era o homem mais capacitado, possivelmente, daquela época, né, em relação à guerra. O que era Císera? Jael não tinha chance nenhuma, mas quando Jael luta como uma garota, Císera não tem chance. Porque Císera não estava preparado para lutar contra a feminilidade. E aí Jael vai envolvendo Císera, Císera vai se sentindo confortável, com confiança, e aí ele fala assim, olha só, eu vou dormir. Você vai para a porta da tenda, se alguém disser, ou me perguntar, você diz que eu não estou aqui. Ela, já é, pode deixar. Estou contigo. Estou contigo. E ela cria. Ela... né? Mas ali, Jael não está sendo boba. Talvez alguém estivesse olhando e falasse assim, olha que idiota, tratando o inimigo com carinho. Estava sendo estratégico, irmã. Ela estava lutando contra o inimigo. Então, ela vai lá, cria uma situação acolhedora. Císera se sente confortável, em segurança e dorme. E aí, meus irmãos, aí já era. Aí a hora passou o serão. Aí a hora que Jael tem algo assim que é chocante, porque matar barata já é difícil, não é mesmo? Mas Jael pega uma estaca, que era um instrumento, né, um instrumento de ferro que mantinha a tenda fixada no chão, já que ela vivia numa tenda, era algo que dava estabilidade para a casa dela. Com certeza. Aquela mulher, não sei se era mirado na cabeça do Éber, eu não sei. Mas ela pega a estaca, pega o martelo e crava na fonte, na testa de Císera. E ela mata o inimigo.
Então, Jael foi delicada com o homem, impiedosa com o inimigo. E como eu aprendo com Jael? Nas guerras, muitas vezes, que a gente tem em casa, a guerra contra Satanás, e a gente está guerreando, confrontando o homem e perdendo a guerra contra o inimigo, perdendo nosso casamento, perdendo a nossa paz dentro de casa, quando a gente, na verdade, nós perdemos a habilidade de lutarmos contra Satanás sendo femininas. Sendo delicadas com o homem, para quê? Para ter vitória sobre Satanás. E tal... Explica, pastor. Peraí que eu não sei, parte dessa revelação eu não recebi, não. Desculpe. Nesse ponto, Jael, né, a cabra forte aí, né? Foi isso que o senhor falou? Eu entendi que era macabra. Porque segundo E é meio o macabro. dicionário bíblico, né, ela o nome dela significa uma cabra nubiana, que é uma cabra montesa forte. Acredito que ela recebeu esse nome por ser uma menina, quando nasceu, bem forte. E ali até aquela tela diz alguma coisa. A foto ali, ela tá... Diz alguma coisa. Não era fraquinha, não, a menina. Entendeu? É uma cabra macabra. Mas em relação a ela derrotar o inimigo, uma figura feminina, isso nos remete à igreja, né? Quando Paulo, lá em Romanos, diz que em breve Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés. Então, a igreja, como o povo de Deus, que derrota o inimigo, né, dentro do contexto em que nós vivemos, a igreja. É o tipo da igreja. Sim, né? e eu acredito, né, mais à frente eu vou falar sobre isso. Professora. Sim. Gente, Pode falar. Somente só uma... Não é nem uma pergunta. Sim. Dentro desse contexto aí, tem quase que um poema, né? Água pediu ele, leite lhe deu ela, e em taça de príncipe lhe ofereceu manteiga ou nata. Muito bonito, né? É lindo. Isso aí é... Eu só não fui tão poética. Mas muito lindo, muito lindo. De fato, né, toda uma entonação especial, né? Não tem tal habilidade. Muito obrigada. É verdade, irmão? Mesmo ela cheia de ódio, ela teve aqui, ó, gente, uma mulher. Mulheres. Sei que vou te tratar com leitinho, vou te dar um cobertorzinho, mas mal sabe você que eu estou só te cozinhando, só para você ficar vulnerável, para eu te matar. Tinha, né? Tinha alguma coisa. Estava batizado aquele leite. Oi? Alguma coisa, tinha algum pozinho ali. Mas o fato é que Jael, ela é usada, ela é a mulher que vai ter a honra de derrotar o comandante do exército inimigo. E voltando a falar sobre a liderança de Débora, então, ela encarna o amor de Deus representado na figura de uma mãe. Então, nós vemos mulheres sendo usadas por Deus em uma guerra, não na força de um homem, sendo mulheres. Elas não deixam de ser mulheres, porque o feminismo empodera a mulher para a mulher deixar de ser mulher. Mas a Bíblia mostra Deus usando mulheres sendo mulheres. A força da mulher, não é da mulher macho, não. Não é da mulher virilizada, não. É da mulher com a força da mulher. É mentira de Satanás que a gente precisa se masculinizar para termos vitórias. É mentira. É mentira. É uma isca. Tópicos que me chamam a atenção, o autor da revista ele vai mencionar, que são pontos da liderança de Débora que merece destaque. Débora, ela faz menção aos voluntários da guerra, ela reconhece. É um traço. No Cântico de Débora, ela faz o reconhecimento, a honra, dá destaque aos voluntários da guerra, ela dá destaque a Baraque, ela honra os seus guerreiros, que são homens.
Débora não está numa guerra pela emancipação feminina, para mostrar como a mulher é forte em relação aos homens. Não está. Ela vai dar destaque e honra aos guerreiros e aos voluntários da guerra. Débora dá destaque a Jael. Eu não sei você, mas quando eu estava lendo a história, eu fiquei pensando, será que Débora achou que ela quer matar Císera? Se era uma mulher, ela estava na guerra, Císera estava na guerra, de repente ela pensou, Jeová vai botar o quê? Vai botar ele na minha frente, eu vou matar ele. Não sei o que Débora imaginou, mas o fato é que quem derrotou Císera foi uma outra mulher. Mas nós não vemos rivalidade feminina. Sabe por que a gente não vê rivalidade feminina? Nós vemos uma mulher dando destaque para outra mulher? Porque existia clareza em relação ao inimigo. Ambas estavam preparadas e ambas tinham um propósito, em unidade, derrotar o inimigo. Quando a gente confunde, porque ela é ou não sou, se ela brilha ou não brilha, irmã, isso aqui é um corpo. Jael é completamente improvável. Completamente improvável. E ainda assim, Débora não finge. Débora não finge que não viu. O que a gente vê também? Uma mulher com liderança social, numa posição de destaque, valorizando uma mulher que vivia em tenda. Ela menciona isso. Entre as mulheres que vivem no lar, vivem em tendas. Então, é uma mulher. A mulher que tem um destaque social não vê com rebaixamento a mulher que está dentro do lar. Esse é o padrão de feminilidade bíblica. Por quê? Porque quer no lar, quer numa função de destaque, disposição, não importa o que eu estou fazendo, eu estou vivendo para a glória de Deus. E tenho o mesmo inimigo, que é Satanás. Não se trata de uma corrida, de uma promoção pessoal. Porque hoje em dia, o que a gente ouve muito, né, assim, vai estudar para ser alguém na vida. Competitividade, sim. Elas teoricamente falam sobre uma aliança feminina, dá até um nome para isso, né? Sororidade. Mas, mais uma vez, é algo bom, porque estimula a conexão de mulheres, uma mulher levantar a outra, né? Então, pressupõe alguma coisa boa, mas na verdade, é a união de mulheres contra homens. Então, é uma aliança entre mulheres. Por que eu me aliancio a você? Só pelo fato de você ser mulher. Você está em condição de opressão igual a mim, então quer você esteja certo ou errado, eu estou do seu lado. E, em último caso, nem é em relação a mulheres, é uma aliança política. Não, é uma aliança política. Não, é uma aliança política. Se você é uma mulher conservadora, sofrendo algum tipo de maltrato, não, você tem que morrer mesmo. Você não é mulher. Então, não é uma aliança entre mulheres. É uma aliança política, de viés político. Se você é de esquerda, então eu vou me associar a você, então eu vou te defender. Não existe sororidade para mulher conservadora. Não existe. Eu participei de um evento, Jeová me preservou. Eu ia participar de um evento na UF, que era sobre feminismo, falar sobre feminismo para um grupo de estudantes cristãos. Eu iria, e junto comigo iria a Sarah Winter, que é uma militante, já foi uma militante feminista, hoje ela é uma militante antifeminista. Ela foi, eu não fui. Não fui porque a carona que ia me levar, a menina que me convidou ia me levar, ela não conseguiu, e eu tinha que levar o Tito, enfim, não fui, não consegui. E quando era um grupo de 12 pessoas, 12 estudantes, numa sala pequenininha, na UF, aconteceu um motim, a faculdade parou, os estudantes, mulheres e homens, se uniram com paus e pedras para ameaçar aquele grupo pequeno de cristãos, para que não acontecesse aquela reunião. Enfim, a Sarah Winter e aquele grupo de estudantes tiveram que ficar escondidos dentro de uma sala, porque senão eles iam ser agredidos, e saíram com escolta policial, senão eles seriam agredidos. E ali existiam várias mulheres. E a base daquele motim que existia ali fora, né, era feminista. Ou seja, não existe sororidade para a mulher conservadora. A mulher conservadora ela é vista como um inimigo. Ela é vista como opressora junto com o homem. Então, a sororidade é só um termo bonitinho, mais um termo publicitário para enganar a mulher e acreditar
né, acreditar no feminismo como um instrumento que luta a favor dela. Na verdade, o feminismo ele luta pelas bandeiras ideológicas do movimento, pela transformação social que pretende o movimento e usa a dor real de mulheres para provocar essas mudanças. É sobre isso. Desculpa, Clara, só uma parte. Para você ter uma ideia, se a gente pegar um recorte dessa aula que você está dando hoje, dentro dessa tal PL que eles estão querendo criar agora, das fake news, o que você está falando aqui agora é discurso de ódio. O negócio é muito sério, cara. Estamos vivendo um momento, sabe, as pessoas estão pensando que a gente está aqui, estamos em guerra. Em guerra. A e guerra essa mudou. guerra mudou. O cenário é outro, sabe? As armas são outras e nós, às vezes, não estamos apercebidos do que está acontecendo. O negócio é muito, mas muito sério mesmo. Desculpe aí. Sim. E o foco de Débora não é denunciar os homens, a opressão, não, nada disso. Ela vai denunciar o mal. O mal na pessoa das tribos e das pessoas ali que não se envolveram na guerra. Havia uma instrução e essas pessoas não se voluntariaram à guerra. Então, Débora, no seu cântico, vai denunciar isso, né? Porque quem poupa lobo, sacrifica a ovelha. Então, ela não vai esconder, ela vai falar, ela vai dar voz, mas ela não vai usar a voz dela para diminuir os homens. Ela está ali denunciando o mal. É dessa maneira que mulheres se posicionam, não comprando a isca feminista. Então, Deus usa, como eu falei, Deus usa mulheres e Deus vai continuar nesse tempo, eu creio, que Deus quer usar mulheres sendo mulheres. Nós somos uma geração de mulheres que estudamos, Deus tem nos concedido lugares de destaque, de influência social, mas Deus não vai usar mulheres virilizadas para ser instrumento de transformação. Ele vai usar mulheres que são mulheres, que não perderam a sua essência, que não perderam o seu propósito, que é ser Ezer, né? Ser auxiliadora. Então, aqui eu vejo uma mulher, quando eu penso em Débora, gosto de pensar assim, hoje em dia, né? Uma Débora hoje em dia, né? Uma mulher com um posicionamento social, né? Mas também ali a mulher, né, representada Jael usando acolhimento, Débora se levantando como mãe, e nada disso é fraqueza, tudo isso é força. Sim. Deus decidiu, então, usar as duas mulheres. Débora, que já era uma líder por natureza, obediente a Deus, e Jael, que mesmo sendo submissa ao seu marido, que era amigo do inimigo, ela tinha um posicionamento contrário. Então, mesmo que Débora pensasse assim, poxa, quem vai ter o prazer de matar ele sou eu, Deus deu a honra a Jael exatamente, talvez, pelo posicionamento dela naquele contexto. E Sepúlveda vai falar? E o que eu gostaria também aqui trazer, assim, jogar luz, né, sobre isso? Nós temos várias mulheres, né, que são casadas com homens, às vezes não são cristãos, ou são cristãos, mas vivem como se não fossem. E você perde de vista que isso é uma oportunidade, Deus tem propósito com isso. Então, você precisa de discernimento espiritual para você estar ligado o que Deus tem como objetivo estratégico de guerra. É porque quando Jael ela crava uma estaca na fronte de Císera, meu entendimento é que fala de uma mentalidade. É na fronte, né? O córtex pré-frontal ele é responsável pelo planejamento, raciocínio lógico, controle de impulsos. Né? Então, é nesse lugar que Jael crava a estaca. Né? Então, eu acredito muito que fala de uma morte, de uma mentalidade. E quantas de nós precisamos cravar a fonte, cravar uma estaca com algo que dá... A gente tem a oportunidade dos valores que dão estabilidade ao nosso lar, cravar uma estaca na mente, na fronte de Císera,
Às vezes, nós estamos reproduzindo uma mentalidade e, com as nossas próprias mãos, nós estamos destruindo o nosso lar sem nos apercebermos que estamos, muitas vezes, cooperando com Císara, sem ter essa atitude de Jael. Sem ter essa atitude de Jael. Sim, e ver nisso uma oportunidade. E ver nisso uma oportunidade do nome do Senhor ser glorificado. Então, eu trago aqui esse questionamento dessa feminilidade secular, que, por um lado, é a princesa da Disney, vulnerável, sempre em perigo, aguardando o príncipe encantado aparecer, né? E, por outro lado, é essa mulher feminista, rebelde, agressiva, confrontadora, questionadora, né? Questionar e apresentar o padrão bíblico de feminilidade. Aí eu trouxe essas duas mulheres com esse rosto moderno, né? Como se fosse uma só, Débora e Jael, né? As mulheres dessa época, que são mulheres que o Senhor tem dado talentos. O Senhor tem concedido habilidades especiais. O Senhor tem dado posições de destaque, mas que sem as habilidades de Jael e sem o posicionamento de Jael, enxergando o inimigo, não vão ter vitória. É preciso unir Débora e Jael para que a gente possa romper com esse tipo de guerra que hoje nós temos pela frente. Porque a sociedade, ela pode estar desbordada, mas a igreja continua tendo cabeça, e da cabeça vem uma estratégia de guerra. E o Senhor vai usar, o Senhor quer usar a nós, mulheres. E nós estamos no ano da família, então nós estamos sendo bastante conscientizadas sobre a nossa importância no lar, sobre a nossa importância como esposa, e isso tudo. Né? Eu sou uma voz que sempre, né, tenho me levantado há algum tempo já falando sobre isso. Só que a gente não pode ir para um extremo sem antes discernir os propósitos do Senhor, sem nos conectarmos. Não há alternativa ao aprofundamento da intimidade com o Espírito Santo para receber o discernimento da parte do Senhor, porque senão nós corremos o risco de estarmos enterrando talentos. Né? Particularmente, o Senhor me deu uma palavra para mim. Eu sou mãe de 3 filhos, hoje eu estou aqui para estar aqui, alguém está com as minhas crianças lá em casa. Só que a minha instrução, eu amo ficar. Primeiro eu não queria, primeiro eu era feminista empoderada, que Deus me livre e guarde de submissão. Primeiro eu era essa. Aí o Senhor mudou a minha mente, e aí tá bom, agora eu quero ficar no lar. E realmente estava muito feliz de ficar no lar, cuidando exclusivamente dos meus filhos. Mas chegou um momento que o Senhor falou, se não transbordar, vai ficar igual o Mar Morto. Vai morrer, vai começar a gerar morte, queridona. Vai ter que transbordar, senão a água não renova e, ao invés de vida, vai gerar morte. Então, vai ter que transbordar. Então, assim, vai ter que sair, vai ter que sair do casulo de qualquer jeito. Então, cá estou eu. Então, assim, o meu incentivo a você é esse, de você discernir o que o Senhor tem falado nesse tempo, das transformações que precisam acontecer. Eu precisei de uma estação no meu lar. Para quê? Para aprender. Aprender, porque eu não sabia cuidar de uma casa, eu não sabia cuidar de crianças, eu não sabia cozinhar, eu sabia cozinhar sim, para o meu marido só, para crianças eu não sabia. Tive que aprender, e teve uma estação, um período, talvez algumas de nós aqui precisaremos passar por uma estação e um período. Agora, a gente não pode comprar o modelo pura e simplesmente, porque Deus tem uma estratégia que se move, que é dinâmica. Eu não sei se daqui a um ano eu vou estar aqui. Eu vou estar onde o Senhor tiver me direcionado. Se for para voltar para casa, eu vou voltar para a minha casa. Então, que essa seja, eu quero te incentivar, mulheres, principalmente as mulheres aqui, as mulheres que estão nos assistindo online. Está sendo transmitido, né, pastor? As mulheres que estão nos assistindo online, seja ao vivo, seja depois, que você possa receber mais do que tudo você guarde, se não guardar nada da aula, guarda isso. É tempo de estreitar relacionamento com o Senhor, é tempo de nós crescermos em intimidade, é tempo de nós aprendermos a discernir a instrução do Espírito Santo, para que a gente possa aprender as estratégias que o Senhor tem para esse tempo, porque esse é um tempo de guerra contra a família. E eu vejo a igreja como a última instância social de resistência a esse movimento de completa diluição de valores
tudo, familiares, valores, tudo. Como a família é a base da sociedade, diluiu a família, você dilui a sociedade. Então, Tem que ser uma luta em duas frentes, né? Desculpa, pastor, ter antecipado. Ao meu ver, tem que ser luta em duas frentes, conforme o pastor Silas, às vezes, parafraseando, né? O pastor diz aqui nós edificamos a fé. sim, Lá e temos fora, um exercício. manifestamos sim, a fé. Sim, sim. Então, há duas frentes, né? O combate lá fora, para que a igreja saia das quatro paredes e leve, através do evangelho, junto com o evangelho, a salvação dos perdidos e, com isso, os valores do reino de Deus, que está incluído tudo isso que você está falando, outra coisa. A outra coisa é o combate dentro também, Sim. para que as portas do inferno também não prevaleçam, né? E não vão prevalecer, porque a Bíblia declara sobre isso. Porque a gente percebe certas influências, sim, tentando entrar na igreja, e nesse aspecto, na área das mulheres, tem que se Eu ter sou a muito primeira, cuidado. né? Eu sou a Tem primeira. que se ter muito cuidado. Eu sou a primeira, eu não escondo. Para nós não temos, às vezes, na igreja, umas mulheres vestidas de homenzinhos. Então, eu não escondo, eu falo sobre isso. Eu falo sobre isso. Eu tenho um histórico, existe um histórico que justifica, não, mas faz a gente entender, né? Mas eu amo uma menina crente, amava Jesus, batizada com o Espírito Santo, totalmente, mas completamente empoderada. Completamente. Meu foco era carreira, trabalho. Se alguém falasse de ficar em casa cuidando de filho, eu via como grade. Esse homem quer me colocar dentro do cativeiro. Eu vou trabalhar. Então, por isso meu alerta. A única força capaz de diluir fortalezas é o Espírito Santo. E não se faz obra espiritual com humanidade. É claro que existe o potencial nosso humano aplicado àquilo que é a diretriz do Espírito Santo, mas sem o Espírito Santo não vai haver quebra de fortalezas. Então, você precisa aprofundar pessoalmente o seu relacionamento com o Espírito Santo para que você seja liderada nesse processo, que é um processo de libertação. Existem casas, por vezes a gente vem aqui na igreja e canta sobre legado familiar, canta sobre tantas bênçãos e que Deus tem para dar, mas que dependem muitas vezes de um posicionamento que nós estamos incapazes de tomarmos, porque a nossa mente está aprisionada por conceitos feministas que a gente nem sabe. A gente só vai saber quando encontra a palavra. Hoje eu estou fazendo mentoria, estou com uma turma de mentoria nova. E aí as histórias começam a chegar, né? É a menina que sonhava em ser mãe, crente, fiel a Deus, sonhava em ser mãe, casou tardiamente. Quando casou, já estava todo estruturado. Então, ela já ela mesma se basta, ela não precisa de homem. Mas agora a situação dela mudou, ela casou. E como é que ela se comporta? Igual, como homem da casa. E aí, sem entender que o posicionamento dela agora é de uma mulher que vai promover a missão do homem, que promover a missão do homem? Ele que se lasque, ele tem que ser digno do respeito. E aí o que acontece? Esse homem funciona como macho reprodutor para os sonhos dela, que é isso que ela queria ser mãe, e está pronta para colocar ele para fora de casa porque ele não toma uma atitude. Não é. Quando Deus olhou para a terra, falou assim: não é bom que o homem esteja só. Não é bom o homem. Irmãos, queridos que estão aqui. Não, vou fazer uma dor de cabeça para ele. Não é isso. Irmão, se o Senhor falou que não é bom que você esteja só, é porque você precisa de uma ajudadora. Dá ouvido para essa mulher em nome de Jesus. Deixa eu usar aqui meu lugar de fala. Porque tem coisas que Deus vai falar com você, não é usando a boca de profeta, não, usando a boca da sua esposa. E se você não parar para ouvir a voz do cabeça da família, que não é o Senhor, é Jesus Cristo, você não vai ter discernimento para poder para ser uma liderança sadia na sua casa. Vai ouvir. Claro. Clara, o que não você vai está falando ouvir. aqui é interessantíssimo. Só fazer um recorte que acho que é legal. É o seguinte: não existe mulher cristã feminista.
Ou ela não sabe o que é ser mulher cristã, ou ela não sabe o que é ser feminista. Não, não tem. As coisas são incompatíveis. Incompatíveis. Deixa uma outra coisa interessante aqui. A Adriana Goulart está nos assistindo aqui, ela fez uma observação que é interessante. Diz, a Disney já não traz mais princesas já há muito tempo, ou algum tempo. Tá nesse Suas processo. protagonistas agora são sempre heroínas. Sim, não, tem uma desconstrução. A indústria de entretenimento, ela é uma fábrica de subjetividades e ela está completamente comprometida por essa mentalidade. Se vocês perceberem, até os Vingadores, os homens não são mais os heróis, gente. Não são mais. Eles agora estão ficando cada vez mais numa posição de coadjuvantes e quem está assumindo o protagonismo é a mulher. Agora, vê a burrice. A lógica do herói é quem? É quem morre primeiro. Gente, eu não quero esse lugar, não. Jesus não me botou nesse lugar. Jesus me colocou no lugar de que alguém vai morrer por mim, que é o homem. O homem precisa amar a igreja no padrão de que Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Eu fui feita para ser protegida. Se alguém vai morrer nesse lugar, se alguém é ele, não sou eu. Morra, Diego. Mas vocês entendem, no sentido do sacrifício, vocês entendem a lógica? E aí está a mulher, sabe como é que está a mulher? A mulher está sobrecarregada, ansiosa, deprimida, cheia de ferida emocional, usando as armaduras que a sociedade ensinou para ela, que é para ela usar. Quais são as armaduras? Uma carreira de sucesso, ganhar dinheiro, ser bonita, com a cara toda esticada, não envelhece. Eu acho que se bobear, se enterrar não desfaz mais. Porque é tanto produto que não desfaz mais, sabe? Perdeu a capacidade. Então, assim, são armaduras. Porque a alma feminina ela foi feita para ser amada. E o Senhor idealizou uma estrutura. Se a estrutura não estava funcionando, eu vim de uma estrutura questionável. Onde essa dinâmica em que o homem dá a vida pela mulher, não foi isso que eu vi na minha casa. Mas não é a estrutura o problema. O problema é o homem que realiza essa função. Então, vamos dar nome, vamos dar um lugar para as críticas corretas, para o questionamento correto. Que tipo de homem nós estamos formando, como é que nós estamos educando nossos filhos, como eu estou sendo marido, como eu estou sendo esposa, para preservar o quê? A estrutura, porque não tem outra estrutura. Não é família tradicional, irmãos. O modelo de família bíblico não é tradicional. Nós não recebemos da tradição. Nós recebemos por revelação. É um modelo de família original. Fora disso, é uma deturpação. E nós precisamos, em primeiro lugar, para dar ordem ao caos, de luz. Se eu rejeito a luz, eu vou permanecer em trevas e vou ficar como os ímpios que tropeçam e nem sabem no que tropeçam. Estão em trevas, eles não sabem nem no que estão tropeçando. Se nós rejeitarmos a luz da palavra, nós ficaremos na mesma condição dos ímpios. Teremos a luz e vamos rejeitar. O nosso olho, para fechar aqui, o nosso olho, ele não enxerga os objetos. O nosso olho, ele enxerga a luz que incide sobre o objeto. Se eu rejeito a luz, eu perco a minha capacidade de enxergar. Está cego. Está cego. Como é que você vai identificar seu inimigo? Não está enxergando bem. Não está. Então, a única força capaz de quebrar fortalezas é o Espírito Santo, e só eu posso me entregar como uma cooperadora do Espírito Santo no seu processo. E ele vai conduzir o processo de libertação, porque esse é um tempo, não é à toa, que a nossa voz profética, que é o nosso pastor, deu uma direção para a igreja sobre esse seu ano da família, porque existem questões que precisam ser revistas, senão nós vamos vir à igreja, dar dízimo, cantar, trazer para a IBD, mas na minha casa, eu não me posiciono em obediência a Deus e eu não vou derrotar Satanás, porque quem derrota Satanás não é o meu grito, é a minha sujeição. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É a nossa obediência, a nossa sujeição a Deus. Tem um... Tem que falar no microfone, senão quem está em casa não ouve. Paz do Senhor. Essa questão da subjetividade feminista que está sendo difundida na sociedade está gerando homens fracos,
homens frouxos que estão vendo necessidade na cabeça destes, né, de tomar o lugar da mulher. A gente vê hoje nos esportes, o homem é um mediano, um fraco dentro da categoria masculina a qual ele defende, a qual ele luta, a qual ele compete, e aí ele vai tomar o lugar da mulher, porque a mulher tem deixado de ocupar aquele espaço dela, vestindo essa veste masculina, esse caráter masculino. Então esse homem frouxo vai lá tomar o espaço que é dessa mulher, para ali sim, ele que agora se diz ela, ser um campeão, ser um vitorioso. Entre as mulheres, né? Entre as mulheres. A melhor mulher que nada é um homem. Pastor Ronaldo me enviou uma foto hoje de um homem vestido de noiva indiana, alguma coisa assim, sendo a capa de revista de noiva, um homem com peito todo cabeludo, vestido de Olha, a mulher do ano é um homem biologicamente constituído. Você viu, seu irmão viu? Clara, a verdade... Ana Clara, a verdade é que essa mulher, né, moderna, independente e tudo que está criando, não é que o homem fraco aparece do nada. São elas que estão criando os homens fracos. São as mães que estão criando as crianças, os filhos. Também. É essa geração de mulheres empoderadas e tal, que criam esses homens que elas querem moldar. É multifatorial. Olha, o problema, ele é multifatorial. Agora, o antídoto é só um: obediência à palavra. O problema, ele é multifatorial. Mas a arquitetura está aqui. Ou a gente acredita e paga o preço de ser como Cristo para viver a realidade do nosso casamento, porque a gente não casa com príncipe encantado, a gente casa com homem pecador. E só Cristo, muitas vezes, e a mulher pecadora que precisa ser amada, como a igreja foi amada por Cristo, ok? Ou a gente entende que só Cristo, vivendo a instituição cristã, poucas coisas são tão tóxicas quanto uma instituição cristã sem a essência do cristianismo. A família, ela é uma instituição cristã. Sem a essência do cristianismo, do serviço mútuo, do amor sacrificial, isso se torna insuportável. Insuportável conviver num ambiente como esse. Então, é uma difamação do modelo bíblico, é uma difamação. Ao invés de fazer uma evangelização dos filhos, nós estamos criando filhos que são completamente, que querem, Deus me livre de me casar. Casar? Não quero me casar não, para viver esse inferno que minha mãe e meu pai vivem, Deus me livre. E ao invés de evangelizar a próxima geração, a gente está blindando a próxima geração contra a palavra. Gente, e para isso não tem alternativa, é palavra, libertação, Espírito Santo, se a gente se aproximar de Deus e passar a ter um estilo de vida com base na revelação do testemunho do Espírito Santo. Posicionamento cristão. E para fechar, finalmente, né, que já são 9 horas, com o posicionamento de Débora e com a vitória sobre o exército do rei Jabim, do comandante Sísera, o povo de Israel ele vai experimentar 40 anos de paz. 40 anos de paz, fruto do posicionamento de uma mulher que agiu como auxiliadora ali de Baraque, que não usou a intimidação de Baraque para diminuí-lo, mas aproveitou para encorajá-lo. Antes de fechar, uma coisa que eu achei interessante, que o Sepúlveda estava falando sobre mulheres criando homens fracos. Olha que interessante. O nome Baraque significa potência, relâmpago. O relâmpago, ele é o resultado da descarga elétrica, né? 2 nuvens batem e aí tem a descarga elétrica. Então, Baraque era uma potência. E o pai de Baraque, se eu não me engano, era Abinoão. Abinoão significa pai suave. Olha que interessante. Não, então, uma paternidade é uma paternidade suave, uma paternidade dócil. Então, também é de se questionar. Que tipo de paternidade geram homens que dependem de mulheres que ficam intimidados com o inimigo e que dependem de mulheres para ir para a batalha? Também fica o questionamento. Então, bolinha de gude no tapete. Então, assim, fica só o questionamento. Eu fui visitar uma filial recentemente
e a minha esposa ficou um pouco escandalizada, porque viu um garotinho de, no máximo, quantos anos, Sheila? 5 anos. E dentro da igreja. O garoto estava segurando uma bonequinha e com um colarzinho tipo pérola. Misericórdia. Ah, é o âmbar, é o colar de âmbar. Mas mesmo assim, sim, Estou entendi. dizendo, há duas frentes aí fortes. Sim. Ah, sim. Se a liderança se afrouxar, Toma conta. Toma conta. Toma conta. O objetivo não é trazer o caos, a sensação de desespero, porque mas acha bonitinho, acha engraçadinho, quer copiar o modelo do mundo. E hoje em dia, copiar o modelo do mundo, às vezes, é aceito, entre aspas, politicamente, em algumas igrejas. Aqui, graças a Deus, nosso pastor ele é muito incisivo, mas tem que haver uma constante vigilância, não tem nem dúvida quanto a isso. Sim. Inclusive na questão feminina também, porque, voltando aos tempos antigos, primitivos, né? Antigamente as meninas, as moças na igreja, se vestiam aos domingos femininas. Elas procuravam as melhores costureiras, você sabe muito bem disso, dentro da possibilidade e capacidade financeira de cada uma, e chegavam na igreja, você identificava uma menina de um menino. Hoje é está mais ficando complicado. um pouco complicado, porque as meninas estão se vestindo como meninos. Antigamente tu olhava uma menina na igreja, eram todas meninas vestidas femininas. Hoje você tem que olhar assim para identificar, entendeu? Oi? Calma, não Vai chegar lá. também, entendeu? Então, você identificava uma menina como feminina, né? E isso sempre atraiu os rapazes na época, né? A nossa época, né? A menina bem vestida, bonitinha e tal, ok. Hoje, as meninas, a questão da moda, da influência do feminismo na moda também, feminina. Feminismo está na música, E está do na homem moda, a está em mesma tudo. coisa. Uns certos rapazezinhos com certos jeitinhos, não muito masculinos, né? E com certas vestimentas poucas. Até a moda também, a Claro, moda do homem exatamente. hoje em dia é Claro. meio afeminada. Então, o combate é por dentro e por fora. Sim, sim. Ou seja, existe uma enorme reforma social, um enorme campo para a influência social, né? Mas, para isso, os cristãos precisam recuperar os conceitos bíblicos, porque hoje está tudo muito perdido, muito complicado. Eu falo de feminismo no Instagram. E, normalmente, hater, o que mais tem quando eu falo de feminismo... Um adolescente hoje na igreja, nossa igreja aqui ontem é assim, de vestido, muito raro. Muito raro. Os rapazes aqui podem dizer. E... Vamos fazer um desafio então aqui, ó. Fala para a igreja para aí o senhor vai falar para a igreja. Jonathan falou tudo. Para todas as mulheres chegarem. Pô, minha, estou com calça apertada. As mulheres pararem de usar calça comprida. Até porque cá estou eu, não é mesmo? Mas a crítica aqui, o posicionamento do pastor, é outra coisa. É outra coisa. Ele está falando sobre a falta de distinção entre sexos e a falta de valorização da feminilidade na forma como a mulher se apresenta, que é um fato. É um fato. Não vou falar porque eu estou na internet. Eu estou dizendo, Mas... as meninas estão andando de calça comprida, de camiseta, só falta botar a camiseta da Benedita, da propaganda política, né? Enquanto isso, os gays estão andando de vestido pintado e cabelo feito. Ou seja, há um longo caminho aí, né? Muito embora, pastor, feminilidade não seja só a roupa. É porque Eva era feminina e ela estava nua no Éden. Então, e ela era feminina. Mas, como a flor de laranjeira aqui, né? Existe... Oi? Não tinha inocência, mas ela era feminina. Por quê? Porque ela era mulher. E a condição de feminilidade é o atributo de ser mulher. Se você é mulher, você é feminina. Ela já era mulher. Então, ela era feminilidade. Sim, sim. Mas é só um questionamento de que
muitas vezes nós temos muitas mulheres vestidas de mulheres que são homens viris, que são mulheres viris, que senão a gente também, está vendo como é que é multifatorial? A gente olha para um lado, aí uma coisa, olha para o outro, né? Porque senão a gente confunde o quê? Que se restringe a isso, cabelo, maquiagem, roupa, e aí a gente muda o exterior e está lá o interior intacto, confrontadora, viril, mandona, né? Ela acredita que o que falta a ela é mais posicionamento. Ela precisa gritar mais alto com o marido dela, que é por isso, é porque eu sou muito boazinha, eu preciso gritar mais alto, né? Então, né, existe uma longa jornada aí, é multifatorial, são muitas questões envolvidas. Até aqui me deu o Senhor. Eu quero agradecer vocês pela atenção, pela paciência, tá bom? E até a próxima. Muito obrigada, pastor. Antes de fazer os comentários aqui, tem alguém com Celta branco aqui? Celta branco do lado de fora? Celta azul? Não. Celta branco, né? Não tem. Não tem ninguém com Celta branco, não. Querido, como era de se esperar, Clara é sempre brilhante nas exposições dela, estava pensando ali, Clara, enquanto você estava falando, que nesse momento no mundo tem um lugar onde o feminismo está recuando, mas com muita intensidade. O movimento feminista, nesse momento, está perdendo força. Perdendo não, já perdeu, assim, praticamente a sua essência. Sabe onde? Na Ucrânia. Está em guerra lá, é claro, né, meu irmão? Aí, pode ir embora, mulher, pode ir embora, as mulheres podem ir embora. Aí, né, claro, né? Os buchas, nós ficamos lá, né, para poder lutar, né? Aí é fácil, né? Você... né, mulher masculinizada até, né, com chamar para alistamento militar, eu vou, né, não vou não. Sou Barbiguel. Queridos, com certeza, como eu disse para vocês, sempre uma bênção, sempre um prazer ouvir a Clara. Eu ouvi ali. Continua ali, né? Vocês três aí estão impossíveis hoje. Eu confesso que eu fiquei envergonhado aí perto de vocês. Aqui. Eu vou lhe falar, Clara, Sheila que assiste passivamente as aulas ali atrás, hoje levantou como Débora, se levantou como, né? Não é? Maravilhoso, gente, uma aula abençoada, com certeza, trouxe para nós ensinamentos profundos, né, coisas bacanas, né? A Bereana é isso, é um espaço onde a gente pode discutir, pode interagir, pode trocar, pode alguns até perturbar a vida da gente, né? Mas é sempre aqui um lugar onde a gente aprende, né? Aprende a palavra com gente preparada para poder falar sobre essas questões aqui. Claro, você é bênção para a vida. Obrigado, Jaime. Eu tenho certeza que é bem por aí mesmo. Obrigado mesmo. Claro, então, mais uma vez, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Você é bênção para a igreja nesse momento que a gente está vivendo aqui. Que nós possamos levantar muitas Anas Claras, né? Para poder falar sobre esses assuntos aqui. Vou dizer, porque muitas das vezes não é um assunto popular nem no nosso meio, nem no nosso arraial aqui. Enquanto se fala, muitas pessoas, não estou dizendo que aqui, que o pessoal é esclarecido, mas enquanto se fala do ensino para a igreja, em termos gerais, você vê gente torcendo o nariz. Porque, como eu disse para você, eu não consigo entender o que é uma coisa, eu não consigo entender o que é outra. E se ainda a pessoa, porque é inevitável, muitas das vezes a pessoa ser, às vezes é inevitável, né? A pessoa ser esquerdista e feminista, e ainda quer ser cristã. Aí que não dá mesmo, irmão. Aí é que não... aí é que é complicado mesmo. Aí é personalidade dupla, é bipolaridade, é loucura. Grande ensinamento, né? Vamos orar, agradecer ao Senhor, né? Mais uma vez,
Aplauda o Senhor pela vida da Ana Clara. Os nossos amigos internautas, Deus abençoe a vida de vocês. Esperamos todos vocês amanhã na nossa maratona EBD. Pastor Gilson Paulo, por favor, faz uma oração aqui para nós aqui. Uma oração baraquiana. É que ela falou de potência, né? Potente, uma oração potente, né? Baraquiana. Não, cara, meu irmão, peraí. O cara, o nome lá era potência, ele só, mas baraquiana, abençoada aí, mano, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, queremos te louvar, te exaltar e te agradecer por essa aula primorosa, maravilhosa, extremamente rica e esclarecedora. Ó Deus, te corresponde de fato a tua serva. Quero louvar o teu nome pela vida da tua serva e pela manifestação do teu amor e graça nessa noite tão impactante. Que as palavras aqui liberadas, ensinadas, possam germinar em cada um de nós, Senhor, para que possamos frutificar e, ao final de tudo, glorificar o teu nome. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém.